Face. Eu fui desafiado pelo pastor Leandro, do Rio de Janeiro, no desafio Lançando a Palavra. E eu quero na tarde de hoje compartilhar com vocês uma passagem que Deus propôs no meu coração, que se encontra no livro de Provérbios, o capítulo é o de número 30 e os versos são 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta eu não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. O caminho da águia no céu, nós podemos observar que quanto mais estudamos e aprendemos sobre a águia, mais maravilhados nós nos tornamos. O seu olhar penetrante, a maneira como conduz o seu voo tão alto e rápido, a sua agilidade, a sua força, as suas garras potentes e aguçadas, tornam esta ave perigosa para alguns animais e até mesmo para crianças. O seu bico tem poder de dilacerar a presa e os estudos apontam que na Palestina haviam 8 espécies de águias. Há diversas mensagens de autoajuda, livros que apontam na atualidade para que nós estejamos a observar a águia. Fala do renovo, da maneira que ela se lança, como são renovadas as suas penas, o seu bico, a sua agilidade. Tudo isso eu não desmereço, mas eu prefiro me voltar para a palavra. O caminho da cobra sobre as rochas. Esta é uma outra coisa capaz de deixar a nossa mente confusa. Eu me lembro de Gênesis, o capítulo 3, o versículo 1, que fala que ela era a mais sagaz de todos os animais. Aparentemente uma bela criatura, antes de ser sujeita à maldição, foi usada por Satanás na tentação. O caminho da cobra sobre a rocha também é espantoso. A cobra não tem braços, pernas ou pés, mas se locomove contorcendo-se e deslizando-se. Move-se rapidamente em direção ao seu oponente, sem deixar rastro ou mesmo sem nenhum apoio, sem nada que a impulsione. Em Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 14, o Senhor ele disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais. Então rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Quando Deus diz que a serpente se alimentaria do pó, eu entendo o Senhor formando o homem do pó da terra, em Gênesis, o capítulo 2, versículo 7, e que Satanás ele tem o seu prazer na destruição do homem, e este homem ele é a coroa da criação. Deus ele criou o homem para que andasse em perfeita harmonia com ele, como vemos em Gênesis, o capítulo 3, o versículo 8, a parte B, que diz: o Senhor andava no jardim pela viração do dia. Satanás, chamada também antiga serpente, ele veio para roubar esta intimidade de Deus com a sua criação. O caminho do navio no meio do mar. Embora Salomão e Josafá já tivessem tentado fazer algum comércio marítimo, os hebreus não eram um povo científico, que entendesse da matemática que era aplicada à navegação. Por isso, para eles, contemplar o mar Mediterrâneo e ver o navio que passava tangido pelo vento, parecia-lhes uma maravilha. Um barco à vela, ele não tem hélice, ele não tem remos, ou qualquer outro meio de propulsão, mas ele corta a água facilmente. Ele é dirigido por um pequeno leme. Ele não deixa nenhum caminho aberto a ser seguido, a não ser uma leve perturbação na água. Ele pode navegar na maioria das tempestades. Em Mateus, o capítulo 8, os versículos 23 e 24, então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco ele era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Nos versículos 25 e 26, nós vemos os discípulos, eles vieram acordá-lo e clamando: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Em algumas outras traduções, mestre, não se te dá que perecemos? Jesus lhe respondeu: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande bonança.
Somente depois de toda a adversidade que Jó passou, ele pôde afirmar em Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu profetizo que o vento que irá guiar o teu barco será o do Espírito. As águas serão as profundezas da palavra. A direção o Espírito te dará. O controle do barco está nas mãos de Cristo. E o caminho de um homem com uma donzela. Embora hajam diversas interpretações para este texto, eu quero com muito tremor e temor, eu quero me atrever a comparar esta virgem à igreja de Cristo na terra, que caminha sendo protegida e adornada através dos dons espirituais pelo Espírito Santo. E embora seja perseguida pelo tentador, ela se conserva pura, sem máculas, como a noiva do Cordeiro, aguardando um encontro nupcial. Nós possamos permanecer firmes, aguardando o encontro triunfal com Cristo na glória, e com Ele reinaremos. Que Deus em Cristo vos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu quero agora também desafiar outros amigos. Pastor Elizabeth Santos, missionária Elisete Vale, minha amiga Júlia, missionária também ali de Itaboraí, a missionária Márcia, que está na Itália, e eu aguardo. Vocês têm 7 dias para cumprir esse desafio bíblico do lançando a palavra.